Você sabia que existe uma lei que pode congelar a conta bancária de um ditador do outro lado do mundo em questão de horas? Enquanto a maioria das pessoas acredita que poderosos criminosos internacionais são intocáveis, protegidos por fronteiras, dinheiro e influência política, a realidade é bem diferente do que parece. A Lei Magnitsky quebrou essa crença de uma vez por todas, criando um sistema de justiça global que atinge exatamente onde esses violadores de direitos humanos mais sentem dor, no bolso e na liberdade. O que começou com a morte trágica de um contador russo se transformou na arma mais eficaz que o mundo já viu contra a impunidade internacional. Se você quer entender como um único homem conseguiu criar um mecanismo que aterroriza ditadores, oligarcas corruptos e violadores de direitos humanos em todo o planeta, continue vendo este vídeo, porque essa história vai mudar completamente sua percepção sobre justiça internacional e mostrar que, sim, é possível responsabilizar os poderosos por seus crimes, não importa onde estejam escondidos. Imagine só. Um advogado corajoso descobre um esquema bilionário de corrupção e, ao invés de ser protegido, acaba sendo silenciado para sempre. É exatamente isso que aconteceu com Sergei Magnitsky, um contador russo que virou o herói improvável de uma das maiores reviravoltas na luta contra a corrupção mundial. Em 2008, ele estava apenas fazendo seu trabalho, auditando as empresas do empresário americano Bill Browder, quando descobriu que funcionários do governo russo haviam roubado 230 milhões de dólares através de um esquema fraudulento envolvendo restituição de impostos. O que deveria ser apenas mais um dia no escritório se transformou numa descoberta que mudaria o cenário internacional das sanções para sempre. A coragem de Magnitsky custou-lhe tudo, mas também plantou a semente do que viria a ser a Lei Magnitsky. Quando ele denunciou o esquema às autoridades russas, ao invés de investigarem os verdadeiros culpados, prenderam o próprio denunciante sob acusações fabricadas de evasão fiscal. Durante 358 dias na prisão, Sergei foi torturado, teve cuidados médicos negados e, em novembro de 2009, morreu nas mãos do Estado que deveria protegê-lo. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, foi um marco que expôs ao mundo inteiro como regimes autoritários usam o sistema judicial para silenciar quem ousa questionar suas limitações morais. Bill Browder, devastado pela perda de seu contador e amigo, jurou que a morte de Magnitsky não seria em vão. O que começou como uma busca pessoal por justiça, logo se transformou numa cruzada internacional contra a impunidade. Browder percebeu que os responsáveis pela morte de Magnitsky continuavam vivendo luxuosamente, usando o sistema financeiro ocidental para lavar dinheiro e desfrutar dos frutos de sua corrupção. Era como se nada tivesse acontecido, os assassinos continuavam comprando mansões em Londres, mandando filhos para universidades americanas e investindo em empresas europeias. Essa realidade revoltante fez Browder entender que era preciso criar um mecanismo que pudesse atingir esses criminosos onde mais doía, no bolso e na liberdade de movimento. Assim nasceu a ideia de punições direcionadas que transcendessem fronteiras nacionais, preparando o terreno para uma revolução no modo como o mundo lida com violadores de direitos humanos. A transformação da tragédia de Magnitsky em lei americana foi uma verdadeira lição de como a persistência pode mover montanhas, mesmo as mais burocráticas de Washington. Bill Browder não era político, não tinha conexões poderosas no Congresso, mas tinha algo muito mais valioso, uma história real de injustiça que tocava o coração de qualquer pessoa com um pingo de humanidade. Durante 3 anos, ele percorreu os corredores do Capitólio, contando e recontando a história de seu contador morto, mostrando documentos, evidências e rostos dos responsáveis. O que parecia impossível, convencer democratas e republicanos a concordarem em algo, começou a tomar forma quando senadores de ambos os partidos perceberam que estavam diante de uma oportunidade única de criar sanções realmente efetivas. Em dezembro de 2012, algo extraordinário aconteceu no cenário político americano. O Congresso aprovou por unanimidade a Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act. Pense nisso, numa época em que democratas e republicanos mal conseguiam concordar sobre a cor do céu, eles se uniram para honrar a memória de um contador russo que a maioria nem conhecia. A Lei Magnitsky não foi apenas mais uma legislação perdida entre milhares. Ela representou uma mudança fundamental na forma como os Estados Unidos enxergavam as sanções internacionais. Ao invés de punir países inteiros, prejudicando populações inocentes, a nova abordagem mirava especificamente nos indivíduos responsáveis por violações de direitos humanos e corrupção. O presidente Barack Obama assinou a lei em 14 de dezembro de 2012 e, com sua assinatura, os Estados Unidos ganharam uma ferramenta revolucionária para combater a impunidade global. A legislação autorizava o governo americano a congelar ativos, proibir vistos e bloquear transações financeiras de qualquer pessoa envolvida na morte de Magnitsky ou em violações similares de direitos humanos. Era como se os Estados Unidos tivessem criado um braço longo da justiça que podia alcançar qualquer canto do mundo onde houvesse corrupção e abuso de poder. As limitações geográficas que antes protegiam criminosos internacionais simplesmente deixaram de existir. Se você tinha dinheiro no sistema financeiro americano ou sonhava em pisar em solo americano, agora precisava pensar 2 vezes antes de violar direitos humanos. O mundo estava prestes a descobrir que essa era apenas a primeira peça de um quebra-cabeças muito maior. A genialidade da Lei Magnitsky está na sua precisão cirúrgica. É como trocar
trocar um martelo por um bisturi quando se trata de punições internacionais. Antes dessa legislação revolucionária, os países tinham basicamente duas opções: ignorar violações de direitos humanos ou aplicar sanções econômicas amplas que acabavam prejudicando populações inteiras. Era como punir uma escola inteira porque um aluno fez bagunça na sala, o que seria injusto e ineficaz. O novo mecanismo criado pela Lei Magnitsky mudou completamente esse jogo, permitindo que as sanções fossem direcionadas especificamente aos indivíduos responsáveis pelos crimes. Imagine poder atingir exatamente o general corrupto, o juiz comprado ou o político ladrão, sem afetar o cidadão comum que já sofre sob esses regimes autoritários. O sistema funciona como uma teia financeira global que se fecha ao redor dos alvos escolhidos, criando limitações reais em suas vidas luxuosas. Quando alguém é incluído na lista Magnitsky, seus ativos nos Estados Unidos são imediatamente congelados. Contas bancárias, investimentos e propriedades, tudo fica inacessível. Além disso, qualquer instituição financeira americana fica proibida de fazer negócios com essas pessoas, e seus vistos são cancelados, impedindo-os de entrar no país. É como se uma porta invisível se fechasse para sempre, cortando o acesso ao sistema que esses criminosos tanto valorizam. Para completar o cerco, as punições se estendem aos familiares próximos, porque não adianta nada sancionar o ditador se sua esposa continua comprando bolsas de grife em Nova York ou seus filhos estudando em Harvard. A beleza desse mecanismo está na sua capacidade de atingir o que esses violadores de direitos humanos mais prezam: seu estilo de vida ocidental e sua liberdade de movimento. Muitos desses criminosos podem até controlar seus países com punho de ferro, mas sonham em ter apartamentos em Manhattan, iates em Miami ou contas na Suíça. A Lei Magnitsky transformou esses sonhos em pesadelos, criando um sistema onde a corrupção e os abusos têm consequências reais e tangíveis. É como se o mundo tivesse finalmente encontrado uma forma de dizer: você pode ser poderoso em casa, mas aqui suas ações têm preço. E o mais interessante é que esse modelo de sanções inteligentes estava prestes a inspirar uma revolução global, mostrando a outros países que era possível lutar contra a impunidade de forma efetiva e justa. O sucesso da Lei Magnitsky americana foi tão impressionante que outros países começaram a pensar: por que não temos isso também? Era como assistir ao vizinho instalar um sistema de segurança revolucionário e perceber que sua casa também precisava dessa proteção. O Reino Unido foi o primeiro a dar o passo corajoso, aprovando sua própria versão em 2018, a Sanctions and Anti-Money Laundering Act, que incluía disposições específicas inspiradas na legislação americana. Os britânicos perceberam que Londres havia se tornado um playground para oligarcas russos e outros criminosos internacionais, que usavam o sistema financeiro britânico para lavar dinheiro sujo. Com a nova lei, o Reino Unido ganhou ferramentas para impor sanções direcionadas contra violadores de direitos humanos, independentemente de onde cometessem seus crimes. O Canadá não ficou para trás e, em 2017, aprovou a Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act, conhecida como Lei Magnitsky canadense. Os canadenses foram ainda mais longe, criando um mecanismo que permite que cidadãos comuns peticionem ao governo para incluir indivíduos específicos na lista de sanções. É como dar poder ao povo para denunciar criminosos internacionais diretamente. A União Europeia, tradicionalmente mais cautelosa em questões de sanções, finalmente cedeu à pressão e, em 2020, estabeleceu seu regime global de sanções de direitos humanos, criando limitações similares para violadores em todo o bloco europeu. Países como Austrália, Lituânia, Letônia e até mesmo a Ucrânia seguiram o exemplo, criando uma rede internacional de punições coordenadas. O que começou como uma iniciativa americana se transformou numa verdadeira revolução global contra a impunidade. Hoje, um corrupto ou violador de direitos humanos não pode mais simplesmente fugir de um país para outro esperando escapar das consequências, como se o mundo inteiro tivesse se tornado uma grande rede de proteção aos direitos humanos. A coordenação entre esses países criou um efeito dominó poderoso. Quando alguém é sancionado pelos Estados Unidos, rapidamente outros países seguem o exemplo, multiplicando o impacto das punições. Imagine um oligarca russo descobrindo que não pode mais acessar suas contas na Suíça, suas propriedades em Londres estão congeladas, seus filhos não podem estudar no Canadá e suas empresas estão bloqueadas na União Europeia. Tudo por causa de uma lei que começou com a morte de um contador corajoso. Essa expansão global estava criando um novo paradigma internacional, onde as fronteiras geográficas não ofereciam mais proteção para aqueles que desrespeitavam direitos humanos fundamentais. A Lei Magnitsky não é uma ferramenta que se usa de qualquer jeito, ela tem critérios bem definidos que funcionam como um filtro rigoroso para separar os verdadeiros criminosos dos simples desafetos políticos. Os legisladores foram espertos ao criar essas diretrizes, porque sabiam que uma lei mal definida poderia se transformar numa arma de perseguição política ao invés de um instrumento de justiça. Os critérios principais incluem violações graves de direitos humanos, como tortura, assassinatos extrajudiciais, detenções arbitrárias e desaparecimentos forçados. Também abrangem casos de corrupção significativa, especialmente quando envolvem funcionários públicos que abusam de suas posições para enriquecimento pessoal. É como ter uma régua moral internacional que mede não apenas a gravidade dos crimes, mas também o impacto que esses atos têm na sociedade e no Estado de Direito. O interessante é que as sanções não se limitam apenas
restritas aos perpetradores diretos, elas podem atingir qualquer pessoa que facilite, financie ou se beneficie dessas violações. Por exemplo, se um empresário financia um regime que comete genocídio, ou se um advogado ajuda a lavar dinheiro de ditadores, eles também podem ser incluídos na lista. É como uma teia de responsabilidade que reconhece que crimes contra a humanidade raramente são cometidos por uma pessoa sozinha. As limitações impostas pela lei também consideram a repressão sistemática contra jornalistas, ativistas de direitos humanos, líderes da oposição e defensores da sociedade civil. Quando um governo prende blogueiros por criticar políticas públicas ou quando assassina jornalistas investigativos, essas ações se enquadram perfeitamente nos critérios da Lei Magnitsky. A aplicação prática desses critérios exige evidências sólidas e um processo de investigação rigoroso, porque as punições impostas são severas e duradouras. Os governos não podem simplesmente acordar um dia e decidir sancionar alguém porque não gostam dele. É preciso documentação, testemunhas, relatórios de organizações de direitos humanos e, muitas vezes, coordenação com agências de inteligência. É como montar um caso judicial internacional, onde cada peça de evidência precisa ser verificada e cada acusação precisa ser fundamentada. Essa seriedade no processo é fundamental para manter a credibilidade da Lei Magnitsky e garantir que ela seja vista como um instrumento legítimo de justiça, não como uma ferramenta de vingança política. O resultado é um sistema que consegue identificar e punir os verdadeiros violadores de direitos humanos, criando um precedente poderoso que está mudando a forma como o mundo lida com a impunidade internacional. A Lei Magnitsky saiu do papel e ganhou vida real através de casos que chocaram o mundo e mostraram que ninguém está acima da justiça internacional. Um dos primeiros alvos foram os 18 funcionários russos diretamente envolvidos na morte de Sergei Magnitsky, incluindo investigadores, promotores e médicos da prisão que negaram tratamento médico ao contador. Mas a lei rapidamente expandiu seu alcance para outros casos emblemáticos, como as sanções contra autoridades chinesas responsáveis pela repressão brutal contra a minoria uigur na região de Xinjiang. Funcionários que achavam que podiam cometer genocídio cultural no interior da China descobriram que suas contas bancárias em Nova York estavam congeladas e seus filhos não podiam mais estudar em universidades americanas. É como se a justiça tivesse desenvolvido braços longos o suficiente para alcançar qualquer canto do planeta onde houvesse abuso de poder. O impacto prático dessas sanções vai muito além do que aparece nos jornais. Elas criam um efeito psicológico poderoso que muda o comportamento de potenciais violadores. Quando oficiais de Mianmar viram seus colegas sendo sancionados após o golpe militar de 2021, muitos começaram a repensar suas ações e lealdades. Da mesma forma, as punições impostas a líderes de Belarus durante a repressão pós-eleitoral enviaram uma mensagem clara. O mundo está observando e há consequências reais para quem esmaga protestos pacíficos. É como ter um sistema de vigilância moral global que não apenas pune os crimes já cometidos, mas também previne futuros abusos através do medo das limitações que podem ser impostas. Autoridades iranianas envolvidas na repressão a manifestantes também descobriram que suas fortunas pessoais não estavam seguras apenas por estarem geograficamente distantes dos países que aplicam as sanções. O que torna esses casos ainda mais impressionantes é a velocidade com que as sanções podem ser aplicadas e o alcance global de seu impacto. Quando um ditador africano ordena um massacre de civis, em questão de semanas pode ver seus ativos congelados em múltiplos países, seus familiares impedidos de viajar e suas empresas bloqueadas do sistema financeiro internacional. É como se o mundo tivesse criado um sistema de justiça instantânea que não depende de tribunais internacionais lentos ou negociações diplomáticas intermináveis. As punições da Lei Magnitsky também têm um efeito cascata interessante. Quando um país sanciona um indivíduo, outros frequentemente seguem o exemplo, multiplicando o impacto e criando uma pressão coordenada que é muito mais efetiva do que ações isoladas. Essa coordenação internacional está criando um novo paradigma onde violadores de direitos humanos enfrentam não apenas a justiça de um país, mas a reprovação e as consequências práticas de toda a comunidade internacional civilizada. Por mais revolucionária que seja, a Lei Magnitsky não é uma varinha mágica que resolve todos os problemas de direitos humanos do mundo. Ela enfrenta desafios reais que às vezes fazem até os maiores otimistas coçarem a cabeça. Um dos principais obstáculos é a coordenação entre diferentes países, porque cada nação tem seus próprios processos legais, critérios políticos e interesses econômicos que nem sempre se alinham perfeitamente. É como tentar fazer uma orquestra tocar em harmonia quando cada músico está lendo uma partitura diferente. Enquanto os Estados Unidos podem estar prontos para sancionar um oligarca russo, a Alemanha pode hesitar por causa de contratos de gás natural, e a Suíça pode demorar meses para processar o congelamento de ativos devido às suas leis bancárias complexas. Essas limitações de coordenação criam brechas que os espertos violadores de direitos humanos aprendem a explorar rapidamente. A criatividade dos sancionados para contornar as punições é impressionante e frustrante ao mesmo tempo. Eles desenvolvem esquemas que fariam inveja a qualquer mestre do disfarce. Muitos transferem seus ativos para familiares distantes, criam estruturas empresariais labirínticas com dezenas de empresas de fachada, ou simplesmente mudam seus investimentos para países que não aplicam sanções Magnitsky. É como um jogo de gato e rato global, onde os
ratos têm advogados caríssimos e contadores geniais trabalhando 24 horas para encontrar brechas no sistema. Alguns até mesmo renunciam às suas cidadanias originais e adquirem passaportes de países amigos, ou usam criptomoedas e outros instrumentos financeiros modernos para mover dinheiro de forma quase invisível. As limitações tecnológicas e legais para rastrear esses movimentos complexos significam que muitas vezes as sanções atingem apenas a ponta do iceberg da riqueza desses criminosos. Outro desafio significativo são as retaliações diplomáticas que podem complicar relações internacionais e, ironicamente, prejudicar outros esforços de direitos humanos. Quando um país aplica sanções Magnitsky, o governo-alvo frequentemente responde com suas próprias listas de pessoas proibidas, criando um ciclo de tensões que pode afetar cooperação em outras áreas importantes. A Rússia, por exemplo, criou sua própria lista negra de americanos e europeus, e alguns países autoritários usam as sanções como desculpa para intensificar a repressão interna, alegando que estão sendo atacados pelo Ocidente. É como tentar ajudar alguém que está sendo agredido, mas descobrir que sua intervenção pode tornar a situação ainda pior para a vítima. Além disso, a necessidade de evidências robustas para justificar as sanções significa que muitos casos óbvios de violações de direitos humanos não podem ser punidos, simplesmente porque é difícil obter provas que resistam ao escrutínio legal internacional, especialmente quando os crimes acontecem em regimes fechados que controlam totalmente o fluxo de informações. Agora que você conhece os bastidores da Lei Magnitsky, uma pergunta fica no ar: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você sabia que pode pressionar seus representantes políticos para que seu país adote leis similares? Que pode apoiar organizações que documentam violações de direitos humanos? Que pode escolher conscientemente onde investir seu dinheiro, evitando empresas que fazem negócios com regimes autoritários? A Lei Magnitsky nos ensinou que a justiça internacional não é apenas responsabilidade de governos. Ela começa com pessoas que se recusam a aceitar que a impunidade seja o destino inevitável dos poderosos. Se Bill Browder tivesse simplesmente aceito a morte de Magnitsky como mais uma tragédia e seguido em frente, quantos outros Sergeis teriam morrido em silêncio? Quantos ditadores continuariam vivendo luxuosamente enquanto suas vítimas sofrem? O mundo precisa de mais pessoas que entendam como funcionam os mecanismos de justiça internacional e que estejam dispostas a cobrar sua aplicação. Se esse conteúdo abriu seus olhos para o poder das sanções direcionadas e a importância da luta contra a impunidade global, não deixe essa energia se perder. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas que realmente importam e que podem transformar sua visão de mundo. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento, mas conhecimento aplicado é revolução. Talvez você seja a próxima pessoa a fazer a diferença na luta pelos direitos humanos. O que você está esperando?